Bom, agora sim, então, muito bom dia a todos. E é um prazer estar aqui e a gente conduzir mais uma atividade como essa. E o pessoal também que nos assiste, o pessoal que acompanha aí online. Então, sejam muito bem-vindos. Para mim é um prazer enorme. Acho que com exceção do Roberto, que já é nosso aluno, aqui acho que todos pela primeira vez. Sim? Muito bom. A gente começou com uma apresentação que, como eu falei, mostra aquela parte, digamos, mais fotografável, né, o que pode ser visto. Podia ensinar ali um respiratório para gestão do estresse, mas não ia dar esse impacto, né? Então, as técnicas corporais, elas promovem mesmo isso, tirar o fôlego. Depois a gente vai entrar um pouquinho, falar um pouquinho das técnicas. O assunto de hoje é gestão do estresse e 10 dicas para uma vida mais leve e feliz. Vocês estão aqui num sábado pela manhã, eu sei o quanto é difícil, né? A gente deixar muita coisa para se fazer, mas vocês estão aqui, então parabéns, né? Já é uma forma de dar um primeiro passo. Ou está aqui para gerir o estresse, ou está aqui para ser mais feliz, de qualquer forma. Estão na busca certa, né? Então a gente, durante essa hora aí mais ou menos, a gente vai tentar compartilhar esse assunto, trocar algumas ideias e espero que seja produtivo, tá? Quando me deram essa sugestão de tema, de pauta, eu fiquei pensando assim, tá, gestão do estresse, ser feliz, é possível? Ou a gente gera o estresse ou é feliz? Ou será que dá para as duas coisas? Dá, né? De certa forma, a gente consegue. Vamos tentar descobrir, né, durante esse papo que a gente vai ter aí, tá? Então, vamos lá. Bom, deixa eu primeiro falar um pouco sobre mim, esse galã que está aí, esse cara. E para mim é uma imensa felicidade compartilhar isso, né? Despertar nas pessoas esse interesse por, seja melhorar o mínimo que for, né? Se a gente melhora um pouquinho cada dia, no decorrer da vida a gente vai ter melhorado bastante. Então, meu objetivo aqui é, se eu puder influenciar alguém, uma pessoa que seja a refletir melhor, a sair daqui pensando, olha que legal, como é que eu posso gerir a minha vida, como é que eu posso ser mais feliz, como é que eu posso conquistar os meus desafios, então já vai ter valido a pena, tá? Meu cachê nem precisa, né? Então, e eu gosto de falar um pouco de mim, mas eu gosto também de entender um pouco do pessoal que ouve, né? Para saber de onde veio, o que come, o que faz, saber um pouquinho de cada um, para a gente ter uma ideia assim, qual que é a maioria dos profissionais aqui ou o que faz da vida, tá? Então, me apresentei. Vamos começar aqui pelo Roberto, que se estressa menos aqui, então ele vai falar só um pouquinho o nome e o que faz e a influência do estresse no dia a dia, como é que é isso. Então, por favor, Roberto. Então, meu nome é Roberto, eu sou jornalista. Um pouquinho mais alto, eu vou pedir para que o pessoal de casa possa ouvir também. Tudo para cima. Que você fala no microfone, por favor. Então, meu nome é Roberto, eu sou Seu nome? jornalista, trabalho na Emater, faço programa de rádio, TV e redação de sites, para o site. E eu acho que é importante você sempre ter ideia de como você pode controlar o teu estresse, porque independente da sua profissão, você vai viver situações estressantes, né? E se você tiver domínio da situação num momento de estresse, você vai conseguir continuar sendo produtivo, não perder seu tempo, se irritar menos e dar importância para as coisas que são realmente importantes, né? Não perder tempo com coisas banais, porque normalmente o estresse, o que acontece é isso, né? Você perde tempo com coisas que na verdade não tem importância na hora, assim, porque você está movido pelo emocional, né? E eu acho que o método tem me ajudado nisso. Eu já não era muito estressado, mas o método me ajudou bastante assim a me controlar nas situações, sobretudo
por meio das técnicas de respiração, que são bem bacanas. Legal. Meu nome é Elisandra, mas pode me chamar de Elisa. Agora eu estou como empreendedora, né? Eu fui secretária executiva por muitos anos em empresas nacionais e multinacionais e cansei de me estressar com pessoas dizendo que eu não era competente ou coisas do gênero. Então, diante do mundo virtual e por ter passado por experiências home office, então eu abri meu próprio negócio. Hoje eu faço gestão administrativa remota, financeira, tal, e secretarial, voltado para essa questão remota, né, home office. Então, antes eu tinha os chefes que eram clientes, agora tenho meus clientes no meu próprio negócio. Legal. Então, assim, me estresso, meu nível de estresse é alto. No trabalho, mais ou menos, em casa, muito, até porque agora eu tenho estado em casa há muito tempo. Uhum. Então, às vezes, eu tenho uma forma de pensar sobre tudo, e marido e filha têm uma outra forma, então eu me estresso porque eles não pensam como eu. É um pouco egoísta, mas, enfim, eu acho que a vida tem que ser mais leve, eles levam um nível hard, assim. Sim. Então, e aí diante de tudo, né, eu estou tentando resgatar, a gente passa dos 40, daí você manda todo mundo para aquele lugar, porque você não precisa mais dar satisfação da sua vida para mais ninguém, coisa que quando a gente era mais nova a gente achava que tinha. Então, eu estou tentando resgatar a minha essência, apesar de eu sempre ter sido ligada no 220, passou uma fase da minha vida que eu me deixei levar pelo convívio. Agora estou tentando resgatar a minha essência. E apesar de o estresse muitas vezes dominar a minha vida, eu acho que o fato de eu querer mudar esse processo já é um grande passo. Entendeu? Legal. E aí fui convidada pelo Thiago, que é meu vizinho. A culpa é dele. Que bom, obrigado, Alice, por compartilhar. Bem, meu nome é Alisson, tenho 28 anos e eu trabalho com gestão de convênios, né, com recursos públicos. A função em si, os professores requisitam, no caso, né? E o trabalho de verificar se é permitido comprar, se não é. E aí sempre tem alguns ali que querem comprar algo que não podem. Uhum. É um estressante. Uhum. Gera um conflito. Gera alguns conflitos. Daí, como eu sou responsável por um tipo de convênio, né, no caso, os recursos que vêm do Estado, sim. Então, é tudo comigo ali para essa resolução, né? Acima de mim, uns diretores ali que também não auxiliam. Legal. Obrigado. Olá, meu nome é Letícia. Eu trabalho numa clínica de saúde ocupacional. Essa semana fui promovida, dou mais responsabilidade. Eu sou auxiliar administrativa, mas eu sou formada em enfermagem. Agora eu passei para a parte de exames. Então, provavelmente, acho que eu vou lidar com situações um pouco mais estressantes. Antes já começou. Um desafio maior. Já foi a primeira situação. E é isso. Agora, meu novo foco na vida eu quero fazer letras, né, português. Legal. Então, totalmente diferente. Sim. Igual eu falo para minha mãe, eu tentei escapar da enfermagem, mas acabei que o jalequinho não me abandona. Uhum. Então, eu acho que é isso. Eu não sou uma pessoa estressada. Zero estresse. As pessoas podem estar me estressando e, para mim, sou muito calma. A minha mãe diz que eu sou calma até demais. Porque meu namorado também fala que ele cria mais reações de mim, que eu fosse mais mexida. Eu tenho muita paciência, então dificilmente, mesmo eu estando numa situação muito estressante, dificilmente a pessoa vai conseguir me tirar do sério. Da linha, certo. Legal. Meu nome é Flávia, sou estudante de publicidade e propaganda, sou estagiária, e tem esse mito, né, que o publicitário ele é um cara estressado, ligado no 220, assim, tem que estar ligado em tudo, e eu estou vivendo as consequências agora, sendo estagiária, e eu decidi que não vai ser assim, que eu vou ter um nível de saúde mental bacana. Sim. Mesmo sendo publicitária. Então, eu vou
fazer alguma coisa nisso, assim, vou revolucionar a minha área. Exatamente. E é isso, o meu nível de estresse é bem grande, justamente por causa dessa pressão, assim, várias coisas para fazer, por causa das redes sociais também, eu tento me afastar, mas daí a minha profissão me chama, profissão, assim. Eu tentei excluir tudo, mas não é a solução. Na verdade, o problema está aqui dentro, né? Então, é isso. Legal, obrigado. Bom dia. Sou o Lucas, sou professor de arte marcial e gosto muito de temas assim de controle, de disciplina, porque a gente não controla muita coisa que acontece conosco, né, ao nosso redor. Poucas coisas a gente controla, nosso pensamento, nossa fala, as atitudes, como a gente reage. E eu me interesso e gosto muito sobre esses temas, sobre esses assuntos, tanto para o conhecimento pessoal quanto para colocar em prática nas aulas, nos treinos, nos ensinos. Gosto muito. Legal. Meu nome é Flávia, sou médica veterinária. Atualmente não estou trabalhando, isso acaba sendo bem estressante. Sim. E eu já sou bem estressada, né? Então, piora mais porque as pessoas te olham como se você fosse uma desocupada, encostada, ou que você está sempre de férias, que você gosta de ficar sem fazer nada, né? Sim. E em casa também todo mundo é muito estressado, então fica bem difícil mesmo. No mesmo nível. Tudo meio igual, assim. Bom dia, eu sou a Sueli, eu sou professora de letras lá, comunicação. O meu trabalho, assim, eu não me considero estressada, embora eu trabalhe com algumas situações bem estressantes, né? Hoje a adolescência está bem difícil, está bem complicada. Algumas situações em casa também, né, ocasionam alguns estresses. E eu queria entender um pouco mais assim essa visão atual do estresse, né? O que está ocasionando que as pessoas andam meio fora da casinha. Principalmente com esses últimos acontecimentos, para tentar buscar algumas informações relacionadas aos adolescentes, né? Pontos de gatilhos que ocasionam um estresse tão intenso a ponto de acontecer o que acontece hoje nas escolas com relação a agressões físicas e emocionais. Parece que está todo mundo com o copo cheio, pronto para transbordar. Exatamente. E aí a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações. Muito obrigada. Obrigado por compartilhar, Celi. Pode deixar por aí mesmo, daqui a pouco, se precisar, ou tiver alguma pergunta, vocês podem usar o microfone. Tem essa prancheta aí, com uma aplicação, não precisa responder agora, mas depois cada um fique com uma, que aí, conforme for andando, a gente vai utilizar isso, vai ser bem interessante para o teu próprio aprendizado e conhecimento. Bom, então, de certa forma, a gente vai daqui a pouquinho entrar no assunto estresse mesmo, mas o que está realmente ligado a isso é que a gente quer também fugir da dor, né? A gente quer buscar uma coisa bacana, que é ser feliz, que é ser mais realizado, né? Então a gente busca isso o tempo todo. A gente não quer simplesmente tirar os desafios, tirar o estresse de lado, a gente quer ao mesmo tempo buscar ser feliz, né? E para mim ser feliz é poder atingir o meu propósito de vida, né? Que é pôr uma mochila nas costas e andar no mato. Não. Eu acabo sendo realizado, sendo feliz, porque o meu propósito é transmitir esse conhecimento que eu vou conquistando ao longo dos anos, já há mais de 15 anos, e agora, à medida que eu vou me desenvolvendo, quero levar isso. Então, para mim, eu tenho bem claro um propósito de vida. Não sei se aqui todos têm um propósito muito claro, ou se às vezes é meio nebuloso, eu quero... Mas no frigir dos ovos, acaba que todo mundo busca, em menor ou menor grau, ser feliz, né? É o que todo mundo busca, ser realizado na profissão, na família, em tudo que você faça, conquistar seus sonhos, né? Então, de certa forma, é o que a gente busca. E meu propósito, então, está aí bem claro para mim. Transformar-me a cada dia numa pessoa melhor, em todos os aspectos, e dessa forma impactar positivamente a vida das pessoas, de mais pessoas, né? Como eu falei no início, eu consegui impactar aí, de alguma forma, alguém já vai me fazer bastante feliz, né? É importante essa discussão que está cada vez mais presente, né? Sobre a felicidade, sobre o que realmente faz a gente feliz, né? Vocês já pararam assim para pensar, né? O que realmente me faz feliz, né?
que faz, de fato, você ser feliz, né? Então, pensa aí consigo, né? E eu trouxe um leve exemplo disso. Alguém já assistiu esse documentário? Não? Ele está disponível na Netflix. É um documentário bem bacana e que exemplifica essa busca das pessoas pela felicidade, né? E então eu vou passar um trechinho curto aqui. Acho que esse é o banho. Depressão e tudo mais. E agora eles estão conseguindo mensurar, de certa forma, a felicidade, né? Eles chegaram a esse gráfico aqui, que 50% é o nosso chamado ponto de referência genético. É o que você já vem com essa bagagem, né? Então não tem muito o que mudar. Já conheceu alguma pessoa que é irritantemente feliz? Né? Provavelmente sim. Aquela pessoa chega de manhã, tá sorrindo, cumprimenta todo mundo, você fala assim, nossa, como é que pode estar assim já cedo, né? E a pessoa é assim, daquele jeito. Então, isso faz parte aqui um pouco desses 50% que está na genética, né? A pessoa vai ser assim, daquele jeito e pronto. Só que olha que interessante, apenas 10% nos realiza através de coisas externas. Dinheiro, status, fama, né? E os outros 40% é do nosso comportamento intencional, do que aquilo que a gente faz diariamente que nos torna mais felizes, né? Você fazer algo que você gosta, você fazer algo que te dá prazer, fazer coisas de forma diferentes, vai influenciar aqui nesses outros 40%. Então a gente tem um percentual muito alto para agirmos
e nos tornarmos mais felizes, né? Faz sentido? Alguém já ouviu falar da dopamina? Né? É um dos componentes aí responsáveis pela felicidade. E a gente acaba extraindo ela através de atividades físicas, né? Então, se você faz alguma atividade física, você que faz luta, sente um prazer após realizar, porque aquilo você trabalha o seu corpo, aquilo, então você gera aquilo no seu corpo. E se explorarmos de maneira até diferente, de formas diferentes, um dia faz um exercício, outro dia faz outro, ou se você, por exemplo, corre, um dia vai correr no parque, outro dia vai correr em outro lugar, estímulos diferentes gera essa sensação cada vez maior de felicidade, né? Por outro lado, a gente tem aqui o estado de flow. Alguém já ouviu falar isso? É bem comum, às vezes as pessoas... O que é exatamente isso? Fazer uma atividade sem um fim específico, só pelo puro prazer que a atividade gera, né? Açaí, alguma coisa que você faça e que, estou fazendo aqui, não tenho maiores pretensões, né? E isso gera um estado, às vezes nem sabe, mas gera esse estado de flow. Então, praticar esportes é tocar um instrumento musical, né? Pintar um quadro, enfim, escrever, trabalhar também, né? Trabalhar pode ser um exercício que te deixe feliz, né? E geralmente ele é representado aqui, ó, por esse esquema. Então, nós temos um desafio e uma determinada competência. Quando esse desafio é menor e a competência é maior, o que normalmente ocorre? É tedioso, né? Eu tenho bastante competência, mas o desafio não é tão grande. Então, aquilo torna-se tedioso. Você faz uma tarefa diariamente e aquilo torna-se maçante, né? Por outro lado, se eu tenho um desafio grande, falar em público, e a minha competência não é tão extensa assim, eu tenho o quê? Eu tenho ansiedade, eu tenho estresse, eu tenho uma série de coisas que, né, porque eu saio da zona de conforto. O estado de flow seria esse equilíbrio, né, entre a sua competência e o desafio. Então, cada um aqui, em sua profissão, em sua rotina, em algum momento preste atenção nisso, né? O desafio está sendo maior, que bom, né, porque é mais desafiador. O que eu tenho que ampliar? A minha competência, né, para que eu vença essa barreira de ansiedade, para que eu vença essa barreira de estresse, né? Então, tenta pensar aqui sempre, e o ideal é que a gente encontre esse estado de flow aqui, que é esse equilíbrio, né? Mas daí, nesse ponto aqui, ansiedade e estresse, é que a gente vai abordar um pouquinho, né, que é justamente esse obstáculo para ser feliz, né? Então, nesse ponto, a gente identifica ansiedade, estresse, né, essa situação de sair da zona de conforto. Então, eu gosto bastante dessa definição de estresse. Estresse tem inúmeras definições, mas essa aqui é bem interessante. Olha só, estresse pode ser definido como estado psico-orgânico produzido pela defasagem entre o potencial do indivíduo e o desafio que ele precisa enfrentar. É aquele esqueminha do quadro, né? A gente tem um determinado potencial e o desafio é maior, né? Gera estresse, né? Então, isso é muito claro. Então, a gente sabe exatamente identificar onde vai gerar estresse, né? Então, pensa lá em algum desafio que você tem pela frente. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar melhor, né? E aí o estresse em nossas vidas. Aqui a gente teve um exemplo, né, dos que estão aqui, cada um falou onde o estresse pega mais, né? O que é estressante para si. Então, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 90% das pessoas no mundo sofrem com o estresse, né? Sendo locais de trabalho um dos lugares mais comuns em que esse problema é desenvolvido, né? Em geral, um local de trabalho é comum, né, situações de estresse, você tem um desafio maior, né, e tem que elevar a sua competência, né? Tem pessoas de diversas formas, diversos tipos de pensamento, então você tem que ter ali boas relações, tem que azeitar as suas relações para que
não ocorra tantos conflitos, né? Opa, ler um aqui. Então, normalmente, situações que motivam o estresse, que geram estresse, quando a gente está muito preso a situações do passado ou pensando muito em situações que ainda não aconteceram, né? Muitas vezes a gente sofre por antecipação. Ah, meu Deus, mas amanhã eu vou ter isso e aquela reunião importante. E aí você está sofrendo por antecipação, de repente nem é aquilo que a gente imagina, mas a gente sofre por antecipação. Ou situações que já ocorreram e não adianta, agora você não vai conseguir voltar atrás, mudar, né? Prazos curtos para realizações de tarefas, né? Excesso de atividades, funções, informações, a gente é bombardeado por informações de tudo que é lado, isso gera estresse, né? Flávia citou a questão das mídias, né, que a gente está presente, e às vezes a gente tem que saber filtrar mesmo, né, porque senão a gente recebe aquilo, e tanta informação, e então saber filtrar o que é bom para mim, o que não quero, né? Privação do sono e repouso, esse é um grande desafio também, né? Às vezes o teu sono não está tão bom, você tem um tempo curto para descansar, isso gera estresse. Problemas financeiros, problemas sociais, problemas conjugais, né? Trânsito é um dos locais onde mais há incidência de estresse. Que bom que você agora faz também home office, não precisa se deslocar tanto. Isso é bem válido. E a consequência disso, né? Um baixo desempenho físico, né? Você se sente cansado, você sente que não está produtivo, você acorda pela manhã e desanimado, né? Quadro de saúde, então é normal, a pessoa sempre está ali com um resfriadinho, sempre está ali com uma dor de cabeça, né? Por que será que está acontecendo isso, né? Analisa lá se não está tendo estresse em excesso. Baixo desempenho profissional, era tão produtivo, agora já não está rendendo tanto, né? Isso é muito comum. Queda na produtividade, atrasos na entrega de projetos. Então, você está sobrecarregado com coisas, né? Acidentes de trabalho, que é muito comum também. Você está distraído, você está pensando em outra coisa, você, né, está trabalhando, mas está com a cabeça lá no, sei lá, no boleto que está atrasado. Aí ocorrem acidentes, né? E infelicidade, né? Então, como é que vai conseguir ser feliz desse jeito, né? Oi, aqui está sensível. Então, esteja atento para reconhecer alguns sintomas, né, na sua vida. Cansaço constante, né? Estou me sentindo muito cansado, né, sem energia, me irrito facilmente, né? Claro que tem situações que a gente sai ali um pouquinho da normalidade, mas isso está constante, né? Sobrepeso, ganho de peso, né? Sentimento de solidão, de abandono, dores musculares, dores no corpo. Então, são alguns sintomas, né, que acabam sendo mais nítidos por conta do estresse, né? Falta de concentração também, né? Mas é só coisa ruim? Parece que é, né? Parece que o estresse é o grande vilão, né? Mas não é só uma coisa ruim, tá? Sem ele, o ser humano ele fica vulnerável, ele não consegue também sair da sua zona de conforto, lutar, trabalhar, criar a agressividade necessária para realizar, né? Não existe aquele ditado, né? Quando a água bate no bumbum ali, agora que eu vou mexer, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que realizar. Então, o estresse também tem o seu ponto importante, né? O mal é esse excesso de estresse, né? Ou a falta de administração sobre ele, a falta de controle sobre ele, né? Quando você deixa passar o estresse de um nível aceitável, nível normal, aí torna-se prejudicial, né? Mas também sem estresse nenhum, claro que seria muito mais cômodo, né, a gente morar, por exemplo, numa caverna, você não tem nenhuma preocupação. Mas e aí, né? Como é que você vai realizar? Então, o estresse, ele é algo que é importante também na nossa vida. Então, bem administrado, né? Então, alguns tipos de estresse.
O baixo estresse é quando há muito pouco estímulo, né? Quando há muito pouco desafio, né? Então, o resultado, você fica menos antenado, fica mais entediado, né? Como a gente deu o exemplo ali de uma situação, uma rotina que não tem exigência nenhuma, e você já faz aquilo com os pés nas costas, né? Então, aquilo torna-se o quê? Comum, tedioso, né? Um trabalho, por exemplo, numa repartição pública, que você tem que carimbar as folhas lá, passa 6 horas fazendo aquilo, e não tem muito desafio, né? Tudo bem, é uma forma, mas... né, você vai ter ali um trabalho repetitivo, não vai ter, às vezes se cristaliza naquilo e não produz tanto, né? O outro ponto, o outro lado da moeda, o alto estresse, né, quando existe aí muito estímulo, muito desafio, né? Aí o resultado é um estado de atenção, um estado de alerta, né? O seu corpo fica o tempo todo tentando assimilar isso, né? Para melhorar essa capacidade de resposta, né? Então, gera o quê? Gera tensão, gera nervosismo, excesso de compromissos, né? Então, atividades que são desafios o tempo todo, né? Então, o tempo todo está num nível de alerta muito alto, o tempo todo você está, né? Então, a resposta é muito rápida, às vezes você recebe uma agressão, você já devolve a agressão, né? Porque você está no automático, né? Quem trabalha, por exemplo, policiais que trabalham o tempo todo num nível de estresse muito alto, né? Às vezes o cara, ele está tão ligado assim que às vezes numa situação corriqueira, está dentro do supermercado, por exemplo, você esbarra o carrinho nele, ele já tem uma reação, né? Porque o cara vive num estado de estresse muito alto, né? E outras profissões também, né? E o que seria o ideal? O ideal seria um nível de estresse que seja adequado, né? Que você tenha desafios, mas que você também tenha controle sobre isso, né? Então você consegue dormir bem, dormir melhor, você acorda com mais disposição, você consegue aliar práticas de atividades físicas, práticas de esporte, coisas que você gosta de fazer, né? Você trabalha, você tem uma exigência de esforço, de trabalho, mas você mantém um nível de saúde, né? Cultiva uma sexualidade saudável, mantém uma boa pressão arterial, né? Então você tem uma boa saúde de forma geral, né? E, por exemplo, promoções de trabalho são estresse, né? Comprar de imóvel, mudanças, viagens são estresse, mas que estão dentro de um nível aceitável, né? Até aqui, alguma dúvida, algum ponto? Tudo bem? Está fazendo sentido, né? E aí o que tiramos de lição disso, né? O mais importante para administrarmos o estresse não é nos limitarmos a proporcionar apenas o relaxamento, ou seja, não é eliminar totalmente o estresse, como eu falei. Vai morar numa fazenda, vai morar numa montanha, numa caverna, provavelmente o nível de estresse seja menor, né? A não ser que você seja atacado por bichos e tigre, né? Agora, não é eliminar totalmente o estresse, não é só proporcionar o relaxamento. É você ter um nível maior de energia. Então, digamos que você tem uma demanda de energia. Você acorda pela manhã e você vai sair, vai trabalhar, você tem família, você tem, né, ou filhos, ou alguma coisa, e você tem uma demanda de energia. O que você vai fazer? Vai diminuir essas funções para poder equilibrar, ou você vai aumentar o seu nível de energia, né? Faz mais sentido você ter mais energia para ter uma sobra, né? Então, você tem essa demanda, eu quero ter mais energia, eu quero realizar mais, eu quero fazer mais coisas, eu quero ser mais produtivo, eu quero ser mais assertivo, né? É uma forma de eliminar. Às vezes a gente tem realmente em excesso e não consegue suprir a demanda. Então, às vezes você tira alguns compromissos, tira algumas coisas que realmente não faz sentido. Estou fazendo coisa que agora está sendo um gasto de energia, mas que não está fazendo sentido, né? Mas o ideal é que você consiga ter mais energia para realizar isso, né? Então, aumentar a carga de energia do indivíduo para que ele possa enfrentar o estresse de cima para baixo, né? O desafio de cima para baixo. E aí o exemplo de um ônibus espacial que ele precisa de uma energia intensa
para quebrar essa barreira, para sair e atingir a estratosfera, né? Então, o que precisa? A gente precisa também de um nível maior de energia para conseguirmos suprir essa barreira de necessidade diária, né? Mas não é tão fácil assim. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Por que eu não consigo realizar isso? Por que eu não consigo gerar mais energia, né? Às vezes falta uma metodologia, às vezes falta um processo para isso, né? Você se organizar melhor, colocar a rotina em dia, colocar ações, situações no seu dia que gerem isso, que você consiga descansar, que você consiga ter mais vitalidade, que você se alimente melhor, que você tenha com isso mais produtividade, né? E o que é muito comum, essa frase é bem interessante, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam, né? Então é muito comum, às vezes a pessoa, então tá, na segunda-feira eu vou começar a fazer esportes. E aí na quarta chove, e aí você já não vai. Na sexta-feira tá frio. Aí na outra semana já é feriado, então quer saber? Então a gente desiste muito fácil, né? Alimentação também. Vou me alimentar melhor para ter mais energia, para ter mais vitalidade, né? Na segunda eu começo. E aí na terça você já dá uma escorregadela. Na quarta já tem a rodada de pizza, você já chuta o balde. Então é um desafio mesmo a gente manter uma certa rotina, ser disciplinado e às vezes até a influência social, né? Porque às vezes você quer manter hábitos melhores, mas daí chega aquele teu amigo, chega aquela turma que fala, vamos lá e vamos pisar na jaca mesmo, né? Então, claro que não é abrir mão de todos os prazeres, mas você ter consciência, o que vai fazer bem para você, o que não vai, né? E aí ser persistente, né? Eu vou conseguir, eu vou lá, eu vou enfrentar isso, né? Para isso, a gente dispõe de técnicas, conceitos, né, que alavancam o potencial humano, né? Técnicas que ajudam a gerir o estresse, técnicas que possibilitam esse ganho de energia, né? Quando a gente aplica um exercício respiratório, né, você consegue diferenciar aquele estado que você estava e gerar um novo estado, né? Vocês já devem ter percebido isso. Quando você aplica uma respiração adequada, você sai daquele nível de instabilidade que se encontrava, né? Tô nervoso, tô ansioso, tô cansado, e aí você aplica um exercício respiratório, uma técnica respiratória e consegue com isso conquistar um outro estado de consciência. Agora eu já consigo enfrentar o desafio, eu já consigo encarar, né? Às vezes você tem um desafio de se expor publicamente, um desafio de, sei lá, ir numa reunião, uma entrevista de trabalho, alguma coisa. E aí, como é que você consegue gerenciar isso? Então, a técnica respiratória é uma excelente ferramenta para isso, né? Técnicas corporais para deixar o seu corpo em pleno funcionamento, né? Para que a gente não fique... Imagina, você passa... normalmente as pessoas passam algumas horas na frente do computador, né? E aí não consegue sair dali nem muitas vezes para ir no banheiro, né? Ou para se alimentar direito, né? Então, se você aplicar técnicas corretamente para deixar o seu corpo em pleno funcionamento, né? Ter mais flexibilidade, ter as suas articulações em dia, ter mais disposição física, isso é essencial para que a sua cabeça funcione melhor, né? Concentração e meditação, se a gente não treina, a gente não vai ter, né? Então, treinar mais, momentos assim de reflexão, momentos de quero parar e colocar minha cabeça em dia, né? Muitas vezes, quando um equipamento eletrônico não está muito funcionando, né, está ali travando, o que a gente faz? Deixa eu resetar, né? Deixa eu eliminar, fechar todos os aplicativos e a gente não faz isso com nós, né? Muitas vezes a gente não faz com a gente mesmo, né? Deixa eu resetar, deixa eu fechar os aplicativos que eu não estou mais usando, né? Muitas vezes a gente vai dormir e está com a cabeça a mil, né? Pensando em coisas de amanhã eu tenho que fazer isso, ou pensando nas coisas que ocorreram no dia.
peraí, deixa eu resetar, né? E às vezes você, com o treinamento, consegue se concentrar mais, consegue gerar mais foco, consegue parar. E a meditação é você zerar a sua mente, você deixar ela... Quer falar algo? Não. Ter mais força e flexibilidade e administração do estresse, como a gente citou, né? E, ao mesmo tempo, promove conceitos, boa qualidade de vida, né? Boas maneiras, boas relações interpessoais, porque de nada adianta a gente conseguir gerir isso bem, mas aí quando a gente vai entrar em contato com alguém, a gente entra na vibração da pessoa, né? Então isso é muito comum, por exemplo, no trânsito. Eu estou conduzindo meu carro super bem, eu sou cuidadoso. Aí chega alguém te dá uma fechada e alguém mal educado e aí você, não, mas aí agora a pessoa merece, eu vou tacar a buzina, eu vou tacar o carro em cima dela. Ou seja, você entrou na mesma vibração, né? Então, e às vezes no trabalho também, né? Você tem um colega de trabalho que a pessoa não é tão educada, né? E aí você entra na mesma vibração dela. Peraí, sou melhor do que isso, né? Deixa eu gerir, vou dar uma volta, vou respirar, depois a gente continua conversando, né? Porque senão a gente fica refém das situações, né? É um desafio? Lógico que é, ninguém consegue isso todo o tempo, né? Tem situações que você realmente... Mas se a gente conseguir viver nesse nível, né? Gerir melhor, meu copo aqui não está cheio a ponto de transbordar, né? Deixa eu esvaziar um pouco, né? Porque senão a gente vive sempre nesse nível e aí qualquer situação já tem uma explosão, né? E boa alimentação, boa forma, coisas que a gente cita. Então, quando você tem uma metodologia, né? Você tem um tutor, alguém que consiga perceber, um consultor, alguém que consiga perceber, olha, e se você trabalhar isso, se você fizer isso? Então, a tendência é que a gente consiga gerir melhor isso. Daqui a pouco você está fazendo isso com os pés nas costas, né? Faz sentido? Estamos bem até aqui? Nesse ponto, eu gostaria que vocês também pegassem essa aplicação aí, e que fala a primeira página e fala da gestão do estresse, e que você faça essa avaliação. Como está o seu nível de estresse atual? Como que é o seu comportamento em relação a isso? Como que as suas reações em cima disso, né? Então aí tem 3 ou 4 perguntas relacionadas ao estresse. Isso aqui é outra. É uma autoavaliação para que você, desde já, se conheça um pouco mais, né? Para que você tenha essa percepção melhor. Daqui a pouquinho a gente aborda a questão da felicidade também, que daí no verso da folha tem isso aí. Tá? Fica à vontade. Pessoal de casa aí também, depois, se vocês ainda não receberam, a gente tem como enviar. Aí mais tarde aí depois você faz essa aplicação, essa autoavaliação com relação ao estresse e com relação à felicidade. Aí eu quero que, sei lá, se alguém tiver alguma dúvida com relação ao estresse, alguma coisa que a gente não contemplou, aí podemos aproveitar para alguma situação específica.
o estresse também é muito individual, né? Às vezes uma situação que se aplica para um, não se aplica para outra. Isso não gera estresse em mim, né? Não me abala, não. Por outro lado, para uma outra pessoa, aquilo ali é uma situação fatal, né? Se eu vejo alguém fazendo isso, eu não consigo desver, eu não consigo não agir, né? Aquilo gera... E aí, algum ponto sobre estresse, alguma coisa? Ficou bem esclarecido? Ficou algum ponto para reforçar? Sim, não, ninguém. Mas o silêncio me preocupa demais. Seguimos, então? Aí eu aliei a esse assunto essas 10 dicas, ou 10 hábitos, ou 10 formas, 10 itens para uma vida mais leve e feliz. Que uma vez me deparei com uma postagem, com um artigo que falava 10 formas científicas de ser feliz, né? E achei aquilo muito interessante, né? Eu olhei assim, falando, olha, porque já tem esse estudo sobre a felicidade e tudo, e são situações que são comprovadamente científicas, que você consegue ser mais feliz a partir disso, né? E eu até fiz uma análise daquelas 10 questões, falei, o que eu já faço, o que falta fazer, né? E eu fiquei feliz com o resultado, porque praticamente tudo eu já fazia, né? E daí tem uma lei do sono, que, claro, a gente sempre pode dormir mais, né? Mas a maioria, felizmente, já contemplo, né? Eu já estou aplicando, e claro, em maior ou menor grau, né? Mas a maioria das situações, dessas dicas, eu já aplico, e certamente você vai olhar ali e vai se identificar com muitas delas. Certamente você já faz muitas dessas, né? Então vamos a elas. Então, 10 dicas para uma vida mais leve e feliz. Então, a primeira, conviva mais com sua família e amigos, né? Nossa família, nossos amigos é a nossa base, né? É quem vai te estimular, é quem vai segurar a onda, né, nos momentos que a gente não está tão bem. Então, é a nossa referência, né? Então, a gente precisa estar junto, a gente precisa criar esse elo mais de força mesmo, né? Porque o que a gente conta, né, nesse mundo? Então, é quem está mais próximo da gente, né? Então, a família, os amigos é a nossa base, são os nossos valores, né? E conviver mais e também estar mais junto, estar com eles, faz isso nos tornar mais felizes, né? Faz a gente sempre ter esse apoio mútuo, né? E aqui é a minha familhinha aí, com a Lígia, minha esposa, e a nossa dog, a Luna. More mais perto do seu trabalho, né? Esse é um quesito que... Ou more no seu trabalho. Porque a gente tem a questão do trânsito, tem a questão do deslocamento. Quantas horas, né? Imagine, aqui assim, eu sou muito feliz de morar em Curitiba, porque a gente consegue se deslocar e não demanda tanto tempo. Você imaginou, quem já morou aqui em São Paulo, né? Ou quem conviveu um tempo lá, como é difícil, né? Muitas vezes você pega 2, 3 conduções, perde aí 3 horas por dia em trânsito, né? Em conduções, enfim, metrô, ônibus. O que você pode fazer 3 horas por dia? Você pode fazer um curso, você pode
dedicar 3 horas por dia, qualquer outra coisa, né? Então, é qualidade de vida morar perto do trabalho, né? Ter o deslocamento ser menor, ser mínimo, é fantástico, é um privilégio mesmo, né? Imaginou você poder, primeiro que você, né, economiza, né? Você tem carro, olha o quanto de combustível você vai economizar, ou condução, né? Muitas vezes você pode ir a pé e aí vai conhecendo a vizinhança, vai cumprimentando os vizinhos, né? Então, é uma das formas de ter mais felicidade, é você, se possível, morar mais perto do seu trabalho, né? E às vezes a gente pensa assim, fica, mas não, bairro lá, é impossível morar naquele bairro, é muito caro. Mas às vezes, colocando na balança, né, o quanto a gente gasta de transporte, o quanto que, mesmo que você pague um pouco mais para morar num bairro mais perto do seu trabalho, às vezes compensa, né? Então isso também é qualidade de vida, isso também é felicidade. Outra dica, tenha mais contato com a natureza, né? Tenha momentos em que você possa, sei lá, ir num parque, e a gente estava falando ali de caminhar, de ir para a montanha, de ir para, né, andar na serra. Tenha contato com a natureza, vá numa cachoeira, vá no rio, vá na fazenda de alguém, vai no, né? Tenha momentos assim e você sai um pouquinho do habitat natural, né? Que às vezes é selva de pedra, é o tempo todo, trajeto, casa, trabalho, faculdade, enfim, né? Então tenha momentos de contato com a natureza, permita-se isso, que isso gera mais alegria, mais felicidade, momentos de reflexão, momentos que você sai um pouquinho da sua rotina, né? Durma mais. Às vezes é um desafio, né? A gente tenta. Eu queria dormir até mais tarde, né? Hoje atualmente a nossa cachorrinha ali, ela nos impôs uma rotina diferente. Então, assim, eu já tenho uns 6 meses que eu não sei mais o que é passar das 9 da manhã dormindo, né? Então, às vezes 7 da manhã, 8 da manhã, vamos lá de pé, né? Então, e eu costumo dormir mais tarde também, né? 1 da manhã e tudo. Dormir mais, a gente descansa mais, a gente repõe a energia, né? Se você tem uma rotina muito puxada, muito estressante, com muitos afazeres, você precisa descansar, né? Claro que cada um vai de acordo com a sua necessidade, vai de acordo com o que é possível. Tem gente que precisa de 5 horas e está zerado no outro dia, né? Tem gente que precisa de 9 horas e às vezes acorda ali com sono. Cada um tem uma necessidade, né, fisiológica. Mas dormir mais gera mais felicidade, né? Exercite-se, né? Faça o que você gosta. Seja passear de bike, seja correr, seja caminhar, seja praticar algum esporte em equipe, praticar alguma coisa sozinho. Em equipe sempre é melhor porque tem o estímulo das pessoas, né? Às vezes você está com preguiça e fala, não, vamos lá, olha lá, hoje é o dia da gente sair correr, então não deixe de ir, né? E aí você vai. Às vezes sozinho é mais difícil porque a gente se boicota, né? Hoje está chovendo, hoje é feriado, hoje não tem sol, hoje, enfim, a gente põe uma série de desculpas, né? Então, exercitar-se é fundamental. Lembra lá da dopamina, né? Fundamental para ser feliz, para ser, né, ter um corpo em melhor forma, né? Você não precisa ser um atleta visando Olimpíadas, mas o seu corpo ele precisa funcionar bem, né? Você precisa ter a disposição necessária para realizar as coisas. Pratique o sorriso. Muitas vezes, uma situação pode ser contornada com um sorriso, né? No trânsito, por exemplo, às vezes a gente se distrai, dá uma fechada em alguém, e uma situação potencial de estresse, você sorri, dá com a mão, e aí a pessoa viu que você... Aí ali tudo bem, ela sorri de volta e pronto, cada um segue o seu caminho. Você contornou uma situação que de repente geraria um estresse, e a pessoa buzina e reclama e abre o vidro e põe a mão para fora, faz algum gesto obsceno. E aí você contornou com um sorriso. Às vezes você esbarra em alguém, a mesma coisa, né? Mas não precisa só em situações assim. Sorria
a qualquer momento, né? Sorria para as pessoas na rua. Hoje em dia as pessoas estão tão envolvidas em si mesmas ou olhando o celular ali, né? As pessoas caminham olhando para o celular e às vezes as pessoas não se olham mais, né? Não se olham no rosto, não se cumprimentam mais, né? Então, às vezes, você caminhar pela rua e olhar as pessoas, você chegar no seu local de trabalho e olhar as pessoas no rosto e sorrir, cumprimentá-las, né? Então, isso... e pelos outros, é por mim mesmo, né? Sorrir nem que seja para você mesmo, para você se sentir melhor, para você... tô bem, né? Eu tô sorrindo, assim, eu tô feliz. A gente já ganha um presente que é um novo dia, né? Então, para que desperdiçar isso? Eu vou aproveitar esse dia, né? Ajude os outros, né? Com o que você tiver, com o que você puder, né? Às vezes, ouvir uma pessoa já é ajudá-la. Não, eu tenho que ajudar financeiramente, eu tenho que ajudar com trabalho físico. Não, às vezes você sentar com um colega seu, com alguém da sua família, sentar e ouvir a pessoa. E aí, como é que foi teu dia? Fala aí. E aí você ouve, você não precisa o tempo todo ficar falando. Mas o meu dia foi assim. Não, deixa a pessoa falar, né? Às vezes dá um abraço em alguém, às vezes o que a pessoa precisa é ser abraçada. A pessoa teve um dia estressante, tá? Não é os melhores dias dela, e aí a pessoa chegou em casa cansada, ou um colega seu, e aí você simplesmente se dispõe a ajudá-lo, né? E quanto custa isso pra gente? Não custa nada, né? Não tem custo algum, a gente pode ajudar o tempo todo, né? Isso já cria um dispositivo que você faz isso automaticamente, né? A pessoa vai atravessar a rua, está com dificuldade, chegou alguém na garagem, está cheio de compras, opa, peraí, deixa eu te ajudar aqui, né? E aí você está sempre disposto a isso, não custa nada, né? E como eu falei, as pessoas estão cada vez mais individualistas, elas estão cada vez mais, deixa o problema dele, né? Deixa que carrega essa cola, deixa que carrega a mala pesada, né? Então, gentilezas que vão azeitando as relações. São 10. Seja grato, né? Isso também é fantástico, porque muda o nosso dia, muda a nossa vida, né? Ao acordar pela manhã, a gente já ganha um grande presente, que é mais um dia, né? Se você está vivo, você ganhou mais um dia, né? Então, a primeira coisa é agradecer por esse dia, né? O sol bateu na janela, olha só, eu tenho o maior presente, né? E as coisas que eu tenho, né? Eu não preciso de mais nada. O que eu já tenho, eu já sou feliz, né? O que eu já conquistei até aqui, não preciso de mais nada. Claro que é ótimo termos ambições e eu pretendo chegar do ponto X ao ponto Y. É absolutamente normal. Mas agradecer pelo que já temos, né? A própria família, os amigos, enfim, né? Lembra ali a história do indiano, né? E ele ficava feliz por chegar em casa depois de cansado, puxando aquele carrinho e debaixo de sol, chuva. E ele ficava feliz de ter ali o filho que falava oi, né? Não precisava muito mais daquilo, né? Então, também a gente às vezes quer buscar a felicidade em algo que está fora da gente, mas muitas das coisas já estão em nós mesmos, né? Viaje mais. É bom viajar. É bom a gente mudar de ares, é bom a gente conhecer lugares novos, né? Travar contato com outras culturas, com outras pessoas. É fantástico. Júlio, mas olha, não dá, né? Com essa crise, não está fácil. Claro que não, mas às vezes o viajar é você ir conhecer um outro bairro, é você conhecer uma outra cidade próxima, é você pegar a tua bicicleta e ir num lugar que nunca foi, né? Conhecer um parque. Todos já conhecem todos os parques aqui de Curitiba? Provavelmente não, né? Às vezes quem é daqui mesmo não conhece, né? Então, muitas vezes você ir num lugar novo, um lugar diferente, fazer uma atividade diferente, pronto, já mudou. Ali você já, olha só que legal, né? Vou colecionando momentos, né?
Às vezes a gente pensa que só vai ser feliz quando fizer uma viagem para Paris. Não precisa ser Paris, não. Pode ser aqui em Morretes. Pode ser qualquer outro lugar, né? Pegar o Azulão. O Azulão, vai conhecer o bar. Conhecer. Cara, a cidade é muito grande. É uma viagem, Pega o ônibus ali no horário de pico, você vai levar 2 horas. É uma viagem. Então, é um fator que é essencial também para sermos felizes, né? Viajar no sentido amplo, né? Não simplesmente, eu preciso de tanto dinheiro para viajar. Não, você pode fazer vários passeios, viagens da forma que for. Claro que é melhor a gente ir para Paris. E, cientificamente comprovado também, ter um momento para você, ter um momento de reflexão, ter um momento para você zerar a sua mente. A nossa mente, ela funciona quase que de forma ininterrupta, né? Pensamento em cima de pensamento, e a gente não consegue distinguir, a gente não consegue parar. Quando a gente consegue, a gente acessa um novo estágio, né? Que aí é propriamente dita meditação, né? Por enquanto a gente ainda tenta de algum momento se concentrar, né? A mente, ela funciona assim, a gente tem o nosso nível racional, né? E acima disso um nível intuicional. Todos temos alguns lapsos, alguns insights, né? Às vezes surge uma situação, você tem um lapso ali, eu falei, olha, é melhor eu fazer tal coisa. Por quê? Não sei. Algo me diz, né? Todo mundo já passou por isso, né? Às vezes é um clique ali, é um lapso, e você ali é a intuição, e muitas vezes a gente bloqueia, né? Não, veja bem, olha só, se eu vou racionalizar aqui o problema e tal, e você bloqueou Até quando dá alguma coisa errada, né? Você fala, putz, eu sabia que isso ia acontecer. Depois você pensa, né? Olha, eu sabia, né? Algo me dizia que aquela pessoa não dava para confiar. Enfim, são situações que você se pega e às vezes a gente bloqueia o nosso intuicional. A nossa intuição está ali, né? Ela é como um flash de uma câmera fotográfica. Tum. O que a gente quer? A gente quer que esse flash ele dure mais tempo, como de uma câmera filmadora. É a intuição fluir por mais tempo. Imaginou se a gente não precisasse racionalizar para aprender, por exemplo, sei lá, qualquer função, Lembra do filme Matrix? Que a pessoa estava lá, eu preciso aprender a pilotar o helicóptero. Não, peraí, pronto. Pronto, já sei. A intuição funciona assim, você não racionaliza, você sabe, né? Eureka. Você tem as grandes pessoas, assim, que, né, os estudiosos, os cientistas, às vezes o cara ele tem a fórmula ali, descobre. Mas como? Bom, agora eu tenho que estudar para contextualizar isso, né? Eu não posso simplesmente chegar e falar isso, ninguém vai acreditar em mim. Então eu tenho que racionalizar e mostrar toda a combinação de fatores aqui para chegar nesse resultado que eu cheguei. Mas é isso, o resultado é isso, né? Tem aquele outro filme, o meu nome, daquele que calculava, que era um indiano também, que ele calculava assim, chegava na resposta e aí ninguém acreditava nele, né? Porque ele tinha aquilo desenvolvido muito bem, né? Ele conseguia chegar já na solução, mas aí ninguém acreditava, né? Então ele tinha que provar que aquilo realmente funcionava, tá? Então meditar é um fator importantíssimo, a gente sentar em um determinado momento e agora deixa eu pôr as minhas ideias em ordem, deixa nem que seja só para ficar quieto alguns instantes, né? Porque a gente está o tempo todo no 220, a gente está o tempo todo pensando. A gente quer a solução para tudo, né? E como tem uma frase, muitas vezes a solução não está no Google, né? A resposta não está no Google, tem respostas que estão dentro de nós mesmos. Legal? Faz sentido? Dessas 10 dicas, quantas você já faz? Mais de 5, menos de 5, quase as 10? Faz uma reflexão aí. No verso dessa folha que vocês preencheram, então agora anote aí também algumas
situações, aplicações relacionadas a aquilo que te faz feliz ou aquilo que te impede de ser feliz, né? Acho importante esclarecer a diferença entre meditar e pensar, refletir, né? Porque a maioria das pessoas acha que meditar é ficar pensando. Sobre algo. Na verdade, assim, o termo meditar não é exatamente o termo mais correto para a gente exemplificar aquilo que é o estado que a gente chamou, que a gente exemplificou aqui desse estado de intuição linear, a intuição fluindo por um determinado momento. Seria mais contemplar. Quando você, por exemplo, você chega num lugar assim, numa paisagem, e você olha aquele, cara, olha aquele demais, esse pôr do sol. E você simplesmente contempla. Você não precisa, não, mas olha agora as nuvens, você olha lá aquela. Não. Você para de falar, você para de pensar, você simplesmente curte aquele momento, né? Você contempla aquele momento. Seria esse estado que a gente busca, né? E você não ficar racionalizando, mas espera aí, se eu pensar dessa forma, eu acho que eu vou conseguir. Olha só, estou me concentrando. Não, para de pensar. Tem um filósofo antigo que ele exemplificava como que é a nossa mente. A nossa mente é inquieta por natureza, né? A nossa mente é... E esse estudioso antigo, do século XIX, ele exemplificava a nossa mente como um macaco, né? Bom, todo mundo sabe que a natureza do macaco é uma natureza inquieta, né? Só que não era simplesmente um macaquinho, era um macaco que havia sido picado por um escorpião. Então era um macaco que, né, tomou uma picada de escorpião, imagine como é que ele estava. E além disso, ele tinha sido embebedado, era um macaco picado por um escorpião bêbado. E que também havia sido tacado fogo em seu pelo. Coitadinho do macaco, né? Mas a nossa mente é assim, é um macaquinho picado por um escorpião, bêbado, com fogo no pelo. Imagina o estado desse macaco, inquieto. Então ele exemplificava assim, dessa forma, como que é a nossa mente, né? Então é você tirar o fogo, tirar o álcool, tirar o veneno e, por último, tirar até mesmo o macaco. Então a nossa mente é muito confusa. Mas é isso, o meditar não é simplesmente pensar em algo. Então tá, eu vou pensar nessa solução, deixa eu ver, tal, e assim, o desdobramento. Isso é uma forma também, mas é uma forma de pensar algo sobre. Mas você meditar seria não pensar, né? Então é como se chegasse a falar assim, não pense num jacaré amarelo. Então, beleza? Vamos lá. Pronto, você já pensou num jacaré amarelo. Então a nossa mente é assim, ela é reacionária, qualquer coisa ela se alimenta dessas dispersões. Por outro lado, a gente, para conquistar o estado de concentração e meditação, a gente precisa saturar a mente, saturar. Água mole em pedra dura, né? Sabe aquele chovendo e aquele barulho da gota na calha? Tac, 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 até que chega um momento que a tua mente absorve aquilo, e aí a gente, com o treinamento, vai buscando esse estado de concentração e meditação, que é não pensar, que é a intuição linear. Tá. Bom, terminando essa aplicação, alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar com relação a isso? Dá para ser feliz com essas 10 dicas? Dá para ser feliz de várias formas, né? Utilizando isso, a gente consegue até ser feliz mais rápido, né? São coisas simples, são coisas que não demandam nem tanto esforço, não demandam nem mesmo investimento, né? Muitas coisas
estão em nós mesmos, né? A gente ter esses valores, exercitar a gratidão, exercitar esse apoio às pessoas, você ajudar as pessoas, você dormir melhor, você cuidar do seu corpo, você se exercitar, você valorizar seus amigos e família, isso são coisas que não tem custo algum, né? Você pode fazer com o que você tem enquanto você em qualquer lugar que você está, né? E essa frase é fantástica: ser feliz é a melhor ostentação. Vou ser feliz quando eu tiver um carro, aí sim, ou quando tiver aquela casa, ou quando eu fizer essa viagem, ou quando, e às vezes a gente vai postergando a felicidade, a gente vai terceirizando a felicidade. Quando eu tiver emprego dos meus sonhos, ou quando eu for, como diz, quando eu mudar de função, quando eu for... Cara, seja feliz agora com o que você tem. A gente tem tudo para ser feliz, né? E muitas vezes é uma ostentação, né? Quando você olha alguém, pô, o cara está sorrindo, essa pessoa está feliz, com que direito ela está feliz, né? Né? E é de fato uma ostentação a gente ser feliz. Bom, chegando já no final, a gente tinha comentado de alguns presentes, alguns brindes, algumas surpresas. E uma das surpresas bacanas é que o desdobramento desse encontro, ele vem na forma de um presente para vocês, os que estão aqui presentes, o pessoal de casa também. Vamos ter aí um treinamento prático. Eu vou ofertar a vocês um treinamento prático, sem qualquer custo, para a gente colocar em prática mesmo o que a gente falou aqui. Porque uma coisa é legal, né? Legal, fui lá, o Júlio explicou bastante coisa eu posso aplicar, mas, enfim, quando a gente coloca em prática mesmo, aí é que as coisas funcionam, né? É ou não é? Então, um convite para vocês, na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui mesmo, aqui nessa sala, esse treinamento prático, para a gente colocar em prática a respiração adequada para os momentos de estresse ou para gerenciar a ansiedade, técnicas para fortalecimento do corpo, para a gente ter uma gestão de boa forma, uma gestão corporal, física corporal, técnicas de descontração para os momentos que você precisa parar e descontrair o seu corpo, relaxar o seu corpo, né? E técnicas de concentração e meditação, para a gente dar os primeiros passos aí para quem ainda não faz, conseguir sentar, parar e meditar, né? Então é um presente para vocês. Espero que vocês possam comparecer esse dia e horário. Eu sei que é um desafio. Júlio, tenho compromisso. Bom, dá um jeito, tenta apertar na sua agenda. Quem quer arranja um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Mas é o desdobramento dessa atividade, então sem custo algum. E se você achar que vai ser bom para você, que vai agregar, então você pode fazer, é muito bem-vindo, tá? Dúvidas? Então, está feito o convite, né? Depois vão receber um livrinho, vai ter o reforço desse convite também. E meus contatos, qualquer coisa que você também precise ou queira acompanhar, eu sempre estou compartilhando informações sobre qualidade de vida, bem-estar, alegria, felicidade, então também fique à vontade, tá? E a gente vai finalizar. Alguém estava anotando ali? Quero só fazer também um sorteio aqui de dois áudios de reprogramação emocional. A gente vai sortear para vocês, né? E já finalizamos aqui. Deixa eu só chamar ali.
reprogramação emocional, tá? São 2 só. E ele reúne técnicas. Você coloca ali, esse aqui funciona na verdade com o aplicativo no celular. Onde você estiver, no trajeto para o trabalho, né? Desde que não esteja dirigindo. Mas, enfim, vai pegar um avião, vai viajar, vai pegar um ônibus na estrada, ou mesmo em casa, põe um pouquinho lá para dormir, mesmo que você durma, coloca o áudio lá e tem técnicas interessantes para auxiliar na descontração muscular progressiva e técnicas de reprogramação emocional. Tá? Então são 2 presentes aí, 2 kits. E Carol quer sortear? Fala. Aí o número, cada um tem um número que está na lista, né? A gente consegue ver isso? Então, número 2. Parabéns. E mais um. Número 4. Sueli? Eu mesmo. Parabéns. É isso. Bom, quero finalizar aqui com uma reflexão, tá? Essa é um texto do Augusto Cury. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo. Que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Legal, né? Muito bacana. Então, é isso. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Para mim foi um prazer nessa 1 hora de encontro aí. E tem alguma dúvida, alguma coisa, aproveitem. Algo? Não? Então é isso. Muito obrigado.